História da medicina no século XIX. A medicina internacional do século XIX encontra-se dividida em dois importantes períodos. O primeiro correspondente à primeira metade do século XIX, no qual, devido à conjuntura econômica, social e política, se verifica uma grande evolução a nível do pensamento clínico. A clínica médica progride para um período de investigação positiva, de indagações diagnósticas e de estudos que condicionam alterações profundas nas mais diversas áreas da medicina. Entre 1840 e 1850, vai instaurando em toda a Europa uma nova mentalidade. Faculdade de Medicina na Bahia. A transferência do trono português para o Brasil em 1808 foi um dos acontecimentos mais destacados da história colonial brasileira. Após abrir os portos do Brasil, as Nações Amigas de Portugal, Dom João VI assinou o documento que mandou criar a Escola de Cirurgia da Bahia, no antigo Hospital Real Militar da cidade de Salvador, que ocupava o prédio do Colégio dos Jesuítas, construído em 1553 no Terreiro de Jesus. Em 1º de abril de 1813, a escola se transformou em Academia Médico-Cirúrgica. Em 3 de outubro de 1832, ganhou o nome de Faculdade de Medicina, que guarda até hoje. Faculdade do Rio de Janeiro. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada pelo príncipe regente Dom João, por carta régia, assinada em 5 de novembro de 1808, com o nome de Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia, instalada no Hospital Militar do Morro do Castelo. Em 1º de abril de 1813, foi fundada a Academia Médico-Cirúrgica no Rio de Janeiro. Em 3 de outubro de 1832, durante a Regência Trina, foi sancionada a lei que transformava as academias médico-cirúrgicas do Rio de Janeiro e Salvador em escolas ou faculdades de medicina. A ausculta. O termo técnico foi inventado por René Théophile Rianchelenic, um médico francês. Porém, o ato de escutar sons de corpo para propósitos diagnósticos tem sua origem há muito tempo, possivelmente já no Antigo Egito. A contribuição de Lanique era documentar o procedimento e achados pertinentes formalmente no seu livro, Die Auskultung mediate, publicado em 1819. A contribuição de Lanique para o campo foi mais adiante, não só na documentação de achados clínicos, mas também na invenção do dispositivo requerido na forma do primeiro estetoscópio, um trompete de madeira que lhe permitiu escutar os pacientes femininos sem ter que colocar suas orelhas nos peitos. Método numérico. Pierre Charles Alexander Louis foi um importante precursor da epidemiologia moderna. Ele promoveu o método numérico, o qual usa dados clínicos para gerar novos conhecimentos médicos. Ele possuía uma coleção de registros médicos com as atividades clínicas e as autópsias do Hospital La Charité. A partir disso, ele selecionou 77 pacientes com pneumonia e analisou a duração da doença e a frequência da morte de acordo com o tempo da sangria. Ele comparou a severidade dos sintomas entre aqueles que sangraram no início da doença e no final. Mas Louis não conseguiu identificar nenhuma diferença significante, mostrando a ineficácia da sangria como tratamento das doenças em geral. Anestesia. A prática de anestesia data de tempos antigos, porém a evolução da especialidade começou somente em meados do século XIX. Um fator importante que podemos ressaltar é que a evolução da cirurgia moderna foi atrapalhada não somente pelo pouco conhecimento de processos patológicos, da anatomia e da asepsia cirúrgica, mas também pela falta de técnicas anestésicas confiáveis e seguras. Essas técnicas evoluíram na inalatória, seguida pela anestesia local e regional, e finalmente pela anestesia intravenosa. A descoberta da anestesia cirúrgica é considerada uma das mais importantes da história humana. Na anestesia inalatória foi usado o éter, o clorofórmio e o óxido nitroso, o menos popular entre os 3 anestésicos inalatórios, devido à baixa potência e à sua tendência de causar hipoxia, quando usado sozinho. O irônico é que das 3 técnicas, a única que se utiliza até hoje é o óxido nitroso, anestesia local e regional. A anestesia moderna é creditada a Carl Cullen, um oftalmologista que demonstrou o uso da cocaína tópica para anestesia cirúrgica do olho em 1884. O cirurgião William Hastley demonstrou em 1884 o uso de cocaína para infiltração intradérmica e bloqueios de nervos. August Beer recebeu crédito pela administração pela primeira vez de anestesia espinhal em 1898. Anestesia intravenosa. Intravenosa veio após a invenção da seringa hipodérmica e da agulha por Alexandre Ude, em 1855.
Primeira mulher médica, na Europa. Programa de pesquisas que se dedicam à questão de como o corpo, a sexualidade e a reprodução tornaram-se objetos privilegiados para forças sociais que emergiram com a modernidade, como pensadores sociais do século XVIII e XIX. Tomou como objetivo de conhecimento a intervenção médica, a sexualidade e os órgãos sexuais femininos. Eclosão do movimento feminista na Alemanha. Muitas faculdades de medicina abriram caminho para que as mulheres se inscrevessem nas escolas em 1899. No Brasil, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi a primeira a permitir em seu regulamento o ingresso de mulheres. Primeiras médicas brasileiras. Rita Lobato Velho Lopes, primeira médica formada no Brasil, defendendo em 1887 a tese Paralelo entre os métodos preconizados na operação cesariana. Ermelinda Lopes de Vasconcelos, realizou mais de 10.000 partos. Antonieta César Dias, ingressando na Faculdade de Medicina com apenas 15 anos. Raio-X. Em 1895, William Röntgen, professor de física da Universidade de Würzburg, descobriu acidentalmente o raio-X. Quando acendia o gás em tubo de raio catódico, aparecia um brilho em uma tela fluorescente próxima e mesmo com materiais espessos por cima, ainda pareciam ficar transparentes. E quando colocou sua mão em cima, conseguiu ver a imagem de seus ossos. E em dezembro de 1895, ele usou um filme fotográfico para fazer uma imagem de raio-X da mão da sua esposa. Em 1901, ele recebeu o Prêmio Nobel.